Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À medida que nós vamos vivendo em Cristo, Ele vai deixando os sinais que nós poderemos fazer, né? As nossas ações serão manifestadas diante de Deus na sua glória. Cada um de nós vai manifestar a glória de Deus através desta graça que nós nos tornamos cristãos. Então, por isso, o cristão, ele caminha totalmente contrário ao mundo, né? Nós somos chamados a amar todas as pessoas, porque o mandamento que Jesus nos dá é este: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É uma missão muito difícil espalhar esse amor, sermos cristãos no mundo que nós vivemos no dia de hoje, né? Mas São Paulo também experimentou as mesmas adversidades. Todo cristão no mundo inteiro, seja aqui, nós aqui ainda temos um país que ainda é bastante cristão. Mas em outros lugares, em outros países do mundo, né, o número de cristãos são muito pequeno. As outras religiões predominam. Então, a pessoa ser cristão no mundo árabe, né, é muito difícil. Por quê? Porque ele é a minoria. Seja na Turquia, seja lá na parte do Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque, no Irã, somos uma minoria. Então, a pessoa, para ser cristã lá, ela tem que experimentar todo tipo de humilhação. Por quê? Porque eles querem que aquela pessoa se converta para o islamismo. E o cristão tem que manter firme a sua vocação. Vai trabalhar com empregos mais difíceis. O vizinho não vai te receber muito bem, né? Aqui nós temos vizinhos que são cristãos. Imagina o nosso país, que todos se dizem cristãos, né? Que a maioria se dizem cristão. Nosso país deveria ser o melhor país do mundo para viver, não é? Porque imagina cada um de nós espalhando esse amor, falando desta graça, desta alegria de Deus, de acolher o outro como irmão, como família de Deus, né? São Paulo foi fazendo isso em cada lugar que passava. Lá em Efésios, né? O povo de Efésios, São Paulo foi, criou a comunidade. E eles foram espalhando esse amor de Deus a cada um que encontravam. Eles convertiam as pessoas através do amor a Deus e ao próximo, né? Levando o outro a experimentar, a ser cristão, a viver diferente, né? A ser um homem da paz, príncipe da paz, que Jesus é chamado. Então, ele levava esta graça. Então, muitas vezes apanhava, era humilhado, cuspido, tudo, mas mantinha a mesma alegria no coração. A mesma força, o mesmo ânimo, né? Não se deixava abater. Mesmo muitas vezes, colocado para fora, ele entrava de novo e anunciava com destemor
esse amor de Deus. Imagina cada um de nós tendo atitudes assim, né? Atitudes de resignação, de saber controlar nossos temperamentos, nossa vontade, para servir a Deus através das pessoas. Imagina como seria a nossa casa, como teria paz se todos nós de casa fossem amorosos, né? Vivesse a nossa fé como Deus nos convida, tivesse esse amor de Deus no coração para com todos, né? Os filhos aprenderiam a honrar seus pais, sua mãe, viveriam honradamente, né? Nós amaríamos a Deus sobre todas as coisas, guardaríamos os dias do Senhor, viveríamos desta alegria, né? Não ia matar o outro, né? Não ia roubar, não ia pecar contra a castidade. Imagina como que seria a nossa casa, todo mundo vivendo respeitosamente aquilo que Deus nos convida a viver. Que alegria seria a nossa família. Então, esta foi a missão que São Paulo espalhou. A cada lugar que ele ia, levava esta riqueza de Cristo para as pessoas. E contagiava o coração dela. Ele que antes era perseguidor, que mandava prender, mandava até mesmo apedrejar as pessoas, levavam presas. E agora ele encontra com Cristo face a face, ouve a voz de Cristo e ele muda. E quantas vezes nós ouvimos a voz de Cristo nas missas, nos dias a dia da nossa vida, através da leitura da palavra, e às vezes a gente continua adormecido. Parece que a palavra chega no nosso coração, mas não entra, não faz morada. Na vida de São Paulo, ele só escutou essa palavra. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Para dizer que quando eu persigo alguém que é de Deus, eu estou perseguindo o próprio Senhor. Quando eu faço mal para alguém que é cristão, ou que é filho de Deus, eu estou fazendo mal ao próprio Deus. Ele toma as dores nossas. Quando alguém te faz mal, Deus toma as suas dores. Ele assume o nosso sofrimento com Ele, né? Por isso Cristo se dessegura inteiro, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, e Ele continua tomando. Então, quando a gente também faz mal a alguém, Cristo toma as dores do outro. É preciso que nós cristãos tenhamos esta dimensão da graça de Cristo em nossa vida. Para quê? Para que eu vou refrear as minhas atitudes. Aí Paulo começa a refrear os seus sentimentos, sua vontade, os seus desejos, o seu desígnio de perseguidor, para ser um homem que agora vai manifestar a glória de Deus. Eu posso ter errado, posso ter feito muitas coisas, posso, mas agora, ouvindo a palavra de Deus, deixando ela cair no meu coração, de perseguidor, daquele que faz mal, daquele que xinga, daquele que briga, daquele que agride, eu vou abandonar a minha vida, daquele que bebe, daquele que tem vício, daquele que mente, engana. Eu agora vou mudar o meu sentido de vida. Essa é a conversão que Deus está esperando de mim, de você. Porque sem essa, nós não vamos entrar no céu. Por isso Ele mandou, Jesus disse, pegou os 11, porque Judas já tinha se enforcado, abandonou a missão dele, não quis seguir a missão de Jesus, não quis viver, por isso Judas o trai, né? Ele não quis viver a sua missão e abandonou o barco. Então, Jesus envia os 11 para ir em todos os lugares, depois de ressuscitado. Essa história é depois que Jesus ressuscita, Ele aparece a eles e envia eles agora em missão. Agora, é eles que vão fazer com que o mundo à sua volta seja um mundo cristão, que tenha a identidade de Cristo. Por isso a nossa identidade é de cristão. Se a gente fosse olhar o nosso digital de Cristo, todos nós seríamos igual. Em Cristo, a nossa digital é igual. Humanamente, ela é diferente. Humanamente, ela é diferente. Se você pegar a minha digital, é diferente da sua. Mas, em Cristo, a nossa identidade e a nossa digital é a mesma. Não tem ninguém maior e nem menor. Nem superior, nada disso existe em Cristo.
Todos nós somos da família de Deus. Por isso eu tenho que tratar o outro como da família de Deus. Mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não convivo com ele, ele tem uma identidade para mim de filho de Deus. E eu vou fazer para ele aquilo que eu faria em Deus para os outros. Assim como eu gostaria de tratar aqueles que são de Deus, que eu conheço, nós vamos tratar igualmente todas as pessoas. Porque entre nós e o outro está Deus. Tudo que você vai fazer por seu esposo é por causa de Deus, porque nele, Deus te concebeu ele como esposo. Tudo que você vai fazer por tua esposa, você vai fazer por Deus, porque Deus te deu ela como esposa. Primeiro ela é de Deus. Ela foi batizada, ela foi configurada em Cristo, da família de Deus. Por isso, quando nós acolhemos os filhos que você o batiza, aí ele não é só mais teu filho, ele é um filho de Deus para você, que você está educando para Deus, para ele ser um homem de Deus nesse mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá no Deuteronômio 6:4. Você tem a obrigação de ensinar o seu filho como cristão, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o seu querer, para que ele sirva a Deus. Porque se ele aprende a amar a Deus, automaticamente ele vai aprender a amar você. Porque a fidelidade a Deus de cada um de nós, é a fidelidade que nós vamos ter um com o outro. A fidelidade que você tem com Deus é a fidelidade que você vai ter com o seu amigo, com a sua amiga, no seu trabalho, com a sua esposa, com o seu esposo, com os filhos, nós com o nosso pai, é a fidelidade. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a todas as pessoas. Esta graça hoje que Deus está colocando para mim e para você, porque na conversão de São Paulo, esta riqueza que aconteceu, foi esta graça que ele, da fidelidade dele a Deus, ele torna a fidelidade dele a todas as pessoas. E ele espalha esse amor de Cristo aonde ele vai. E nós somos convidados, eu, você e todos nós, como cristãos, somos convidados a espalhar esta riqueza, a salvação, a glória de Deus, o amor de Deus a todas as pessoas. E tratar o outro como família de Deus. Para que assim a nossa conversão se dá e aquele que está perto de nós também experimenta esta graça. E assim nós vamos viver maravilhosamente o mundo bem. Põe a mão no seu coração. Fecha teus olhos por um instantezinho. São Paulo estava indo para prender as pessoas, fazer mal, machucar. E ele encontrou com Jesus e o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nós te pedimos hoje, Senhor, que tudo aquilo que está no nosso coração, de perseguição, de maldade, de raiva, de mágoa, de tristeza, que seja transfigurado hoje numa vida nova. Tudo aquilo que nós não vivemos ainda como cristão, que nós não deixamos ainda a palavra cair no nosso coração, o Senhor nos convida hoje a experimentarmos esta graça. Que o Senhor nos lava, nos purifique, que a Tua palavra caia no nosso coração hoje, para que aonde a gente for hoje, nós tenhamos essa identidade de cristão, de família de Deus, de filhos de Deus, e aonde nós vamos, nós levamos esta riqueza em nós. Nós espalhamos esta graça, que nós sejamos testemunho deste amor de Deus, aonde quer que a gente for. Que nós possamos dizer aos outros que nós somos batizados, verdadeiramente nós somos filhos de Deus, da família de Deus, do qual nós queremos viver a cada dia as riquezas do céu, as bênçãos do céu, a glória de Deus em nós, o amor de Deus em nós, a bondade, a caridade, espalhar a alegria, a paz a cada pessoa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.